Meus amigos e minhas amigas, como diz aquele amigo nosso, o que eu vou ler para vocês agora, para eu, que sou historiador, que... É porque eu estou ao lado do historiador. Isso, cara. É isso, cara. Então, preste bem atenção. Dentro da universidade, e eu vou falar por mim, tá? Vou falar por mim. E tenho certeza que talvez não seja só eu que vá falar isso aí. Mas o que eu vou falar é o seguinte. Existe dentro da universidade, sim, principalmente no âmbito das ciências humanas, tá? Eu vou falar pela história, mas sei que acontece com a sociologia, sei que acontece com a filosofia, com as ciências sociais principalmente. Existe, sim, uma espécie de doutrinação imposta pelas universidades aos futuros professores, futuros sociólogos, futuros pensadores. Uma é a história, homem. Existe sim uma doutrinação por parte das universidades a futuros historiadores, sociólogos, antropólogos e todos os profissionais das ciências humanas. Isso. Então tá. Por que eu te falo isso? Porque passei por isso e passando por isso, como meu discernimento ele era um pouco mais apurado, e eu não quero ser melhor do que ninguém, do que muitos dos meus colegas, que tenho um total respeito por eles, porque são historiadores como eu, mas para eu respeito, tenho um respeito muito grande por eles, mas admiro poucos historiadores, inclusive daqueles que se formaram comigo. E dentro da universidade eu tive a oportunidade, escute o que eu estou falando para você aqui. Dentro da universidade eu tive a oportunidade de ler um cara chamado Frei Beto. Para quem não sabe, o Frei Beto, ele é frade dominicano, tá? E é professor, ou melhor, ele é professor na ordem, ele professou na ordem dominicana em 10 de fevereiro de 66 em São Paulo. Adepto da teologia da libertação, é militante de movimentos pastorais sociais, tá? Tendo ocupado a função especial de assessor do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2004. Meu irmão, pelo amor de Deus! Este cidadão, este frei, este religioso, nós lemos dentro da universidade. E mediante os acontecimentos que estão acontecendo em Cuba, ele escreveu um texto extenso, mas que eu vou fazer questão, meus amigos, de ler para você na íntegra, para que você possa tirar a sua própria opinião. E a partir daí, claro, eu vou tecer meu comentário em cima, porque esse aqui é um programa que nós temos a obrigação de esclarecer o que é colocado em evidência para você, claro, a partir daquilo que a gente acredita. Então, como eu não fui doutrinado, nunca acreditei que o Robin Hood existisse, onde a gente tira dos ricos e dá para os pobres, porque na minha cabeça todo trabalhador quer ser patrão, todo trabalhador quer ser dono de empresa, todo trabalhador quer ser grande empresário. Então essa ideia socialista nunca cabeu na minha cabeça e não vai ser hoje, eu estou ficando velho, que isso vai caber. Então o Frei Beto escreve o seguinte: Cuba resiste. Poucos ignoram minha solidariedade à Revolução Cubana. Há 40 anos, visito com frequência a ilha, em função de compromisso de trabalho e convite a eventos. Por longo período intermediei a retomada do diálogo entre bispos católicos e o governo de Cuba, conforme descrito em meus livros Fidel e a Religião e Paraíso Perdido, Viagens ao Mundo Socialista. Atualmente contratado pela FAO,
assessora o governo cubano na implementação do Plano de Soberania Alimentar e Educação Nutricional. Preste bem atenção. Frei Beto ainda diz: conheço em detalhes o cotidiano cubano, inclusive as dificuldades enfrentadas pela população, os questionamentos à revolução, as críticas de intelectuais e artistas do país. Visitei cárceres, conversei com opositores da revolução, convivi com sacerdotes e leigos cubanos avessos ao socialismo. Quando dizem a mim, um brasileiro, que em Cuba não há democracia, desço da abstração das palavras à realidade. Quantas fotos ou notícias foram ou são vistos sobre cubanos na miséria? Mendigos espalhados nas calçadas, crianças abandonadas nas ruas, famílias abaixo de viaduto. Algo semelhante à Cracolândia, as milícias, as longas filas de enfermos aguardando anos para serem atendidos num hospital. Advirto os amigos: se você é rico no Brasil e for viver em Cuba, conhecerá o inferno. Ficará impossibilitado de trocar de carro todo ano, comprar roupas de grife, viajar com frequência para as férias no exterior e, sobretudo, não poderá explorar o trabalho alheio, manter seus empregados na ignorância, orgulhar-se da Maria, sua cozinheira há 20 anos, a quem você nega acesso à casa própria, à escolaridade e ao plano de saúde. Se você é da classe média, prepare-se para conhecer o purgatório. Embora Cuba já não seja uma sociedade estatizada, a burocracia perdura. Há que ter paciência nas filas dos mercados. Muitos viadutos disponíveis neste mês podem não ser encontrados no próximo devido às inconstâncias das importações. Se você, porém, é assalariado, pobre, sem teto ou sem terra, prepare-se para conhecer o paraíso. A revolução assegurará seus 3 direitos humanos fundamentais: a alimentação, saúde e educação, além da moradia e do trabalho. Pode ser que você tenha muito apetite por não comer o que gosta, mas jamais terá fome. Sua família terá escolaridade e assistência de saúde, incluindo cirurgias complexas, totalmente gratuitas, como dever do Estado e direito do cidadão. Nada é mais prostituído do que a linguagem. A celebrada democracia nascida na Grécia tem seus méritos, mas é bom lembrar que, na época, Atenas tinha 20 mil habitantes que viviam do trabalho de 400 mil escravos. O que responderia um desses milhares de servos se indagado sobre as virtudes da democracia? Não desejo ao futuro de Cuba o presente do Brasil, da Guatemala, da Honduras ou mesmo de Porto Rico, colônia estadunidense a qual é negada a independência. Nem desejo que Cuba invada os Estados Unidos e ocupe uma área litorânea da Califórnia, como ocorre com Guantánamo, transformada em centro de torturas e cárcere ilegal de supostos terroristas. Democracia, no meu conceito, significa o Pai Nosso, a autoridade legitimada pela vontade popular, e o Pão Nosso, a partilha dos frutos da natureza do trabalho humano. A rotatividade eleitoral não faz nem assegura uma democracia. O Brasil e a Índia, tidas como democracias, são exemplos gritantes de miséria, pobreza, exclusão, opressão e sofrimento. Só quem conhece a realidade de Cuba anterior a 59 sabe por que Fidel contou com tanto apoio popular para levar a revolução à vitória. O país era conhecido pela alcunha de prostíbulo do Caribe. A máfia dominava os brancos e o turismo. Há vários filmes sobre isso. O principal bairro de Havana ainda hoje é chamado de Vedado e tem esse nome porque ali os negros não podiam circular. Os Estados Unidos nunca se conformaram por ter perdido Cuba, sujeita às suas ambições. Por isso, logo após a vitória dos guerrilheiros do Sierra Maestra, tentaram invadir a ilha com tropas mercenárias. Foram derrotados em abril de 1961. No ano seguinte, o presidente Kennedy decretou o bloqueio a Cuba, que perdura até hoje. Cuba é uma ilha com poucos recursos, é obrigada a importar mais de 60% dos produtos essenciais ao país.
Com o arroxo do bloqueio promovido por Trump, 243 novas medidas e até agora não removidas por Joe Biden, e a pandemia que zerou uma das principais fontes de recursos do país, o turismo, a situação interna se agravou. Os cubanos tiveram que apertar os cintos. Então, os insatisfeitos com a revolução que gritavam na órbita do sonho americano promoveram os protestos de domingo, 11 de junho, com a solidária ajuda da CIA, cujo chefe acaba de fazer um giro pelo continente, preocupado com os recursos das eleições do Peru e também do Chile. Quem melhor pode explicar a atual conjuntura de Cuba é seu presidente, Díaz-Canel. É essa a fragilidade que abre um flanco para as manifestações de descontentamento sem que o governo tenha colocado tanques e tropas nas ruas. A resiliência do povo cubano, nutrida por exemplos como José Martí, Che Guevara e Fidel, tem se demonstrado invencível, e a ela devemos todos nós que lutamos por um mundo mais justo, prestando solidariedade. Bata palma, Pedrinho, bata palma! Égua, tu é doido, fiquei emocionado, vou virar socialista, vou embora pra Cuba! Bora se dar as mãos, vestir a camisa do Che Guevara, do Fidel, José Martí. Por favor, né, velho? Vocês estão vendo o discurso que eu acabei de ler? É inadmissível, gente. Me desculpa, é inadmissível. Um frei da Igreja Católica defender o princípio desse país democrático cubano. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, ele vem elencando uma série de situações que faz com que a gente olhe e coloque a culpa sempre no outro. A culpa é sempre do outro. Se eu começasse a destrinchar tudo isso aqui ponto a ponto, a gente era um programa falando disso aqui, era 2 horas falando só disso. Quem sabe um dia eu possa pegar esse texto, a hora que Cuba for liberta desse estigma, nem palavras eu tenho para poder falar realmente, sabe, dessa coisa horrenda que é a falta de liberdade. O cara vem dizer: se você é rico, você viverá na miséria. Se você é classe média, você não sabe se vai comer. Mas se você é pobre, você vai ter tudo, você vai ver no paraíso. O cara, eu li isso aqui, gente. O cara disse: se você é pobre, você viverá no paraíso. Quer dizer, o socialismo é a doutrina de deixar países e pessoas na miséria, na pobreza. 98% do mundo é capitalista. Os países que são socialistas são os mais pobres do mundo. E vem um frei da Igreja Católica dizer que o socialismo é uma doutrina que eleva o poder dos pobres. Gente, me desculpem o que eu vou falar. Eu vou falar muito serenamente aqui. Muito serenamente, tá? Não vou nem alterar minha voz. Mas, sinceramente, tudo aquilo que nós vemos dentro de alguns setores da Igreja Católica, e eu posso falar isso de carteirinha, tá? São questões horrendas. Se você, meu amigo, é aquele cara que batalha o dia todo, batalha a semana toda, você é cristão, você é católico, você é até pastor, vamos dizer, você até é evangélico, você chega na sua igreja domingo para poder receber a bênção, para poder receber tudo aquilo que você acredita que você tem direito. Aí você ouve um discurso de um padre, de um pastor, que só vem dizer que tu é pecador, que tu não vale nada perante isso, que tu tem que pedir perdão todo o tempo, que tu é pecador, que tu é pecador, que tu é pecador, que tu é pecador. E tu sabe que tu deu o teu melhor durante aquela semana, durante aqueles meses. Isso eu não consigo engolir, gente. Me desculpem, eu não consigo engolir esse tipo de coisa. É preferível o cara ficar na casa dele rezando pra Deus, porque ele acredita, do que ele vê esse tipo de situação, esse tipo de discurso tal qual o Frei Beto coloca aqui. O cara que fala uma coisa dessa
acha que o mundo não evoluiu. O cara que tem uma cabeça dessa dizendo que quem tá na miséria, tá no paraíso em Cuba, é um cara que não tem humanidade. Isso me deixa revoltado. Isso me deixa revoltado. Sabe por quê? Porque ser miserável é o que faz com que esses países socialistas sobrevivam. Deixam o povo à mercê. Essas ditaduras canalhas se mantendo no poder todo esse tempo aí. Sabe por que eu falo isso? Porque o povo não tem energia, porque tá passando fome. Ah, porque não vai passar fome? Vai comer o quê? Comida de presídio? Tu não vai passar fome em Cuba, tá? O cara tá dizendo que tu não passa fome em Cuba, mas tu não come o que tu quer. Tu prefere ir lá pegar o teu dinheiro e ir lá comprar o que tu quer comprar pra te comer porque tu tem recurso pra isso? Agora, não, eu vou começar isso aqui porque só dá pra isso aqui, o Estado só me fornece isso. Por favor, gente. Por favor. Eu não tô emburrecendo, não. Eu não tô emburrecendo, me desculpa. Eu não tô emburrecendo. Mas olhar para um sistema econômico, um sistema social como o sistema cubano, sistema venezuelano, e ver aquele povo não ter forças porque não tem armas e porque não tem energia física para isso, porque passa fome, é deplorável. Aí vem um padre, um frei, com um discurso hipócrita desse aqui, porque tenho certeza absoluta que a igreja, ele viveu sempre às custas da igreja. A igreja nunca deixou faltar nada para ele, nunca trabalhou na vida, nunca foi na batalha para correr atrás da família, defender o pão de cada dia para sua família, para sua esposa, para os seus filhos, porque não tem, vive às custas da igreja católica. Vem dizer que ser pobre em Cuba é viver no paraíso. Eu só não vou chamar um palavrão aqui por muito respeito a você, amigo ouvinte. Mas um cara desse não tem adjetivos para que a gente possa falar. Sinceramente. Vocês viram de quem foi assessor especial do Lula? E aí tem gente que diz, ele vem dizendo na matéria aqui, não desejo que Cuba viva a mesma coisa que o Brasil e a Índia estão vivendo. Brasil e Índia são os PIBs que mais cresceram esse ano de 2020, em plena pandemia. Tu tá entendendo a lógica da coisa, cara? Esse discurso hipócrita, esse discurso sensacionalista, esse discurso defasado, chamando Che Guevara, chamando Fidel Castro, chamando José Martí, chamando tantos revolucionários, ditos revolucionários, de heróis. Matavam negros, matavam homossexuais. São esses que são idolatrados pela esquerda brasileira, que fomentaram a miséria que hoje está em Cuba. São esses que são exemplos para aqueles que querem tomar o poder a partir do ano que vem aqui no Brasil, através das eleições. Eu não desejo que aquele povo permaneça mais 40, 50, 60 anos naquela situação. Porque hoje culpam os embargos econômicos. Porque nunca reclamaram dos embargos econômicos, sabe por quê? Porque quando tinha a União Soviética dava dinheiro para Cuba. Quando tinha uma China mais forte ainda, Mao Tse Tung por aí vai, a ponta era grande para Cuba. A União Soviética tinha interesse em Cuba, sabe por quê? Porque estava mais perto dos Estados Unidos no tempo da Guerra Fria. Era mais fácil lançar foguete de Cuba para os Estados Unidos do que lançar da Rússia para lá, para os Estados Unidos. Por isso o interesse. Cuba está reclamando hoje de não ter dinheiro porque o governo brasileiro deixou de doar portos, deixou de mandar dinheiro através do processo de escravização que passavam os médicos cubanos lá em Cuba para aquela ilha. Lula 2 vezes, Dilma 2 vezes,
mandando bilhões para o regime cubano. Fazer revolução com o dinheiro dos outros é fácil. Vai fazer a tua revolução com o teu dinheiro. Vai correr atrás do pão de cada dia para tua família com o teu dinheiro, com o teu trabalho, com o teu suor. Frei Beto não fez isso. Fidel Castro não fez isso. O argentino Che Guevara não fez isso. Aí vem os pseudo-ideólogos, dizem que esse regime, os pseudo-historiadores, dizem que esse regime é o melhor regime do mundo. Sabe? É lastimável ouvir uma coisa dessa. É algo horrendo. É algo insano. É impraticável, de não se ter palavras para dizer realmente o que se pode ter como na cabeça, acreditando numa ideologia falida que em pleno século XXI não permite que você compre o que você queira. O Frei sabe, o padre sabe, o pastor sabe o que eu vou te falar agora. Jesus Cristo não era pobre. Jesus Cristo não era liso. O discurso da Igreja Católica, depois da Igreja Protestante com a Reforma, de pobreza, é para manter o povo nas suas amarras. Me desculpem aqui a verdade que eu estou falando. Me desculpem. Mas é para manter o povo nas suas amarras. É para manter o povo psicologicamente achando que é pecador, tendo que se dobrar ao discurso de religiosos como Frei Beto. Eu tenho o respeito ao Papa, mas não o admiro pelo discurso muitas vezes muito parecido com o do Frei Beto, mantendo os católicos, mantendo os evangélicos no seu voto de pobreza. Enquanto pastores moram em mansão, enquanto padres andam cheios de ouro, com carros da paróquia, com isso, com aquilo outro. Aí eu vejo um religioso defender a pobreza. Não te falam que Jesus era rico? Porque não tem interesse. É para manter a ideia de Jesus Cristo pobre. Jesus Cristo que ele andou no meio dos pobres, ele não era pobre. Quem está falando aqui é um cientista da religião. Eu tenho mestrado em ciências da religião, se você não sabe. Tá? Esse discurso psicológico para manter o povo de joelho é o que acontece hoje. Está acontecendo e é corroborado pelo discurso de pessoas, de padres e pastores como Frei Beto. Cadê o ganho espiritual? Cadê o ganho espiritual aí? Jesus Cristo era carpinteiro. Hoje em dia, vai numa movelaria, pergunta quanto está um guarda-roupa, R$2.000. Tá caro. Mas tu tem que comprar, precisa de um guarda-roupa. Se hoje é caro para ti, e tu paga, e o moveleiro, o dono da movelaria, o dono da marcenaria, tá com a sua Hilux, guardada as devidas proporções para não se cometer anacronismo, era a mesma coisa com Jesus Cristo, com a família de Jesus Cristo. Ou tu acha que a família do José era pobre? Tu acha que a família da Maria era pobre? Isso não existe, cara. Isso não existe. Enquanto a Igreja Católica, enquanto as igrejas mantiverem um discurso como esse do Frei Beto, de apologia à pobreza, apologia a todo tempo você ser pecador, e não começarem a olhar a palavra que está na Bíblia, e não começarem a praticar aquilo que Jesus disse que era para fazer,
a gente vai permanecer assim, com pessoas submissas a pseudo-autoridades, com pessoas submissas a quem não sabe o que é ter uma família e trabalhar para colocar o pão na sua mesa, porque sabe que tá todo final da semana tá certo o teu vinhozinho, a tua boia. É assim, em meio a discursos como esse, que a gente pega no pulo do gato a hipocrisia socialista travestida de religiosa. Eu não vim preparado para falar nada disso. Essa matéria chegou agora para mim aqui. Esse texto chegou agora para mim aqui. E o texto ainda está dizendo aqui, ó, freibeto.org. Tá lá o texto. Até quando nós vamos ser submissos? Eu costumo dizer uma coisa: o Estado, a igreja, que é um Estado e já foi maior até que o Estado há algum tempo, só existem porque nós somos os pés, os pilares do tabuleiro de xadrez. Eles estão jogando. Os estados e a igreja. Políticos, religiosos. A hora que os pilares desse tabuleiro de xadrez se levantarem, acaba o jogo. Ruiu um pedacinho desse pilar em Cuba domingo. Na Venezuela um tempo desse. Isso é para vocês verem que somente o povo pode fazer alguma coisa. E que o Estado, a igreja, só é legitimada porque nós damos legitimação àquelas pessoas.